A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre verde. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu venho dar uma resposta a uma pergunta que muitas pessoas fazem, que eu nunca abordei aqui no canal, mas muitos católicos fazem. Em minhas missões, juntamente com a minha esposa, perguntas, é comum essas perguntas. Por que é comum essas perguntas? Porque nós estamos vivendo na época em que as pessoas ouvem muito falsos profetas. Falsos profetas então estão em todo o que é de mídia, em tudo que é de rede social. E acaba estragando a fé. Porque a missão do falso profeta não é outra senão estragar a fé na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que não têm uma fé enraizada, um conhecimento profundo. Não é? Então hoje eu vou mostrar, hoje eu vou dar a resposta a muitas pessoas. Eu acredito que você também se perguntava, talvez você nunca passou na sua cabeça de perguntar isso, talvez já tenha perguntado, mas creio eu, se você já perguntou a alguém isso, coloque aí nos comentários. Irmão Fábio, eu já perguntei isso a alguém, não soube responder. Você está mostrando claro agora com Bíblia, certo? E vou mostrar com Bíblia. Meus queridos, eu estou no capítulo 1 do livro de Ezequiel. O que é que esse irmão Fábio agora vem? O que é que ele vai abordar agora? Olha, as perguntas que eu acabei de falar aqui são: por que nos templos católicos existem imagens? Por que tem imagem nos templos católicos? Os protestantes, talvez, nos comentários dos nossos vídeos, alegam muito isso. Por que imagens em vossos templos? Eu também vou responder a esses protestantes. Essa resposta que eu vou dar aqui, que eu vou trazer aqui, deixa eu só encostar mais a cadeira mais para cá. Isso que eu vou abordar aqui também serve para eles. Para tirar as dúvidas. De uma vez por todas, porque nos templos católicos tem imagens dos santos, de Jesus, da Virgem Maria, dos santos, dos anjos. Por quê? Primeiro ponto, porque a igreja, ou seja, o templo do Deus vivo, como diz São Paulo, saiba como se comportar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Não está falando em casa, está falando em templo. Então logo, nós vemos ali em 1 Timóteo 3,15, onde reúne a Assembleia, a igreja do Deus vivo, corpo místico de Cristo. Mas por que nessa casa, por que nesse templo, não é? Há muitas imagens. Tem algum sentido essas imagens? Que sentido traz essas imagens? Não seria atrapalhar a fé como assegura as heresias filhas de Lutero? Meus irmãos, o próprio pai do protestantismo vem dizer. Ele diz: a fé deve ser explicada, porque ele acreditava na sola escritura que ele mesmo inventou, que ele mesmo criou. A fé deve ser explicada e conhecida primeiramente pelas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, pelas imagens. Veja o que o pai do protestantismo, Lutero, disse. Presta atenção. Por que os templos cristãos, e nós vemos, eu coloquei aqui na foto do canal uma vez, aí uns 3 meses atrás, a foto do século I, da Virgem Maria nas catacumbas de Santa Priscila, não é, lá em Roma, que eles fizeram do século I, que eles desenhavam no século I. Essas figuras, né? A pomba, o Espírito Santo, que desce sobre Cristo em forma de pomba. O Cristo aqui, o sol da justiça. Por que esses símbolos? Esses símbolos, o símbolo, por exemplo, hoje, na época, e até hoje, São Paulo, em Gálatas 3, fala do crucifixo. 1 de Coríntios 1,18, o versículo 23,
1 Coríntios 2:2, não quero saber de mais nada entre vós a não ser de Cristo. Cristo crucificado. Isso é escândalo para os protestantes, loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os protestantes. 1 Coríntios 2:23. 1:23, aliás. Mas na cristandade, na religião verdadeira, na fé verdadeira, o que isso apresenta? O que quer dizer tudo isso no templo do Senhor? Meus queridos, Deus não habita em um templo, Deus não está em um templo que não é figura do céu. Deixa eu te fazer, lembra que eu fiz o primeiro ponto. O segundo ponto. Deus quer o céu na terra. E a única maneira do céu estar na terra, vamos lá. Aonde estão os santos? No céu, glória. Onde está a Virgem Maria? No céu, glória. Onde está Jesus? No céu, glória. Onde estão os anjos? No céu, glória. Então, as imagens de tudo isso que há dentro dos templos católicos, elas representam o céu, glória. Eu vou mostrar com Bíblia. Eu vou mostrar o pé da letra para você. Você está vendo aqui comigo? Preste atenção. Visão do carro divino. Mas veja só que visão o profeta vai ter. O que Deus vai mostrar para o profeta. Será que é só para ver? Será que é só para dizer, olha como é lindo o céu? Olha como é maravilhoso? Verso 1. Vamos ao assunto. E logo as imagens dos santos, da Virgem Maria e de Cristo, dentro do templo, faz com que aquele templo represente o céu. Eu não sei com você, mas comigo, quando eu entro numa igreja, num templo católico, quando eu coloco o pé da porta para dentro, é como que eu estivesse em outro lugar. Um lugar de paz, um lugar de silêncio, um lugar de contemplação. E lá para fora ficou a zoada. Lá para fora ficou os problemas. Lá para fora ficou as mazelas, ficou tudo. Você esquece. Isso acontece comigo cada vez que eu entro aqui no templo, na nossa paróquia. Se isso não acontece com você, porque você ainda não se lançou no mistério. Versículo 1 lá em cima. No 30º ano do 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar. Veja que essa visão é do céu, tá? É mostrando com Bíblia, aqui de rosa, ó. Abriu-se os céus. Tá claro, não tá a Bíblia? Para mim e para você. Abriu-se os céus. E contemplei visões divinas. Aí está. Ele está tendo visão do quê? Do céu. Deus está mostrando para ele o quê? O céu. Eu não vou pegar o texto todo, que é grande o texto. Mas eu vou pegar um pouco desse texto para que você possa entender. Então o profeta vai receber agora, o que você vai ver agora comigo, aqui abaixo, esse texto aqui abaixo, ele vai ver o que há no céu. Preste atenção. O que há no céu. O que está no céu. Se liga, meu irmão. Presta atenção no texto. Agora a partir do versículo 4. Vamos lá. Você viu no verso 1. Abriu-se os céus e contemplei visões divinas. Aí está. Vamos para as visões divinas. Vamos lá. Presta atenção. Olha. Deixa eu centralizar a minha cadeira aqui. Versículo 4. Vamos lá. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso. Onde aparece o termo vento impetuoso? Em Atos 2. Uma espessa nuvem. A espessa nuvem é de onde vem a água do batismo. Mas veja, o vento impetuoso é exatamente o que está ligado ao batismo. Aqui está o que? O Espírito Santo. Por isso que eu peguei aqui essa camisa, essa blusa aqui do Espírito Santo, para você ver. Ele veio em Cristo sobre Jesus em forma de pomba, sobre os apóstolos em forma de fogo. Lá em Atos 2, a partir do versículo 4. Tá? Veja só.
Nuvem, batismo. Onde tem batismo, tem o Espírito Santo. Nós somos regenerados, a regeneração, o nascer de novo, 3, 4 e 5 de João. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Tá claro. Sem o batismo ninguém se salva. Segue o texto. Uma espessa nuvem, batismo, água do batismo, com um feixe de fogo, aí está, vento impetuoso, feixe de fogo, tudo isso, visões do céu. Só que isso aconteceu espiritualmente no Novo Testamento, né? Com tudo isso. Mas só que aqui, meus queridos, o que você está vendo aqui é para o templo. Tudo que Deus está mostrando ao profeta, veja só, é o que ele vai ditar para os construtores, para aqueles que vão construir o templo. Tudo isso tem que ter no templo. Eu comecei dizendo o quê? As imagens, os símbolos dentro do templo, o turíbulo, capítulo 8 de Apocalipse. Tudo isso. A igreja aqui na terra, tudo isso aqui com o templo, é o céu. Por isso que o santo sacrifício é o céu na terra. Capítulo 5. Está, e eu vi no altar um cordeiro de pé como que imolado. Santa missa, santo sacrifício. Presta atenção. Feixe de fogo. Capítulo 6, versículo 4 a 6 de Levítico diz que o sacerdote tem que colocar a lenha todas as manhãs no fogo do altar para ele não se apagar. Resplandecente. E no centro, saindo do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem, a imagem. Aí está. Veja, meus irmãos, que aparece aqui o termo imagem. Veja um brilho vermelho, verso 5. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Aí está. Aí está as imagens. Aí está as imagens. Tudo que o profeta, meus queridos, irmãos e irmãs, em Cristo, tudo que o profeta está vendo no céu, tudo que Deus está mostrando para o profeta vai ter que desenhar tudo isso, passar para aqueles que estão à frente, para construir um templo com tudo isso. Veja que no céu aparecem imagens, o termo imagens. As protestantes estão adulteradas, tá? Algumas delas estão adulteradas. Ó, distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma, aqui de laranja, forma humana. Meus queridos, quando você pega o livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 4, você vai ver tudo isso. Especificamente no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver tudo isso. Então tudo isso, eu tive que pausar um momento, tive que sair. Então tudo isso vai ser colocado no templo. Vai ser desenhado para o templo. Para você ver, tudo isso aqui é o que há no céu. Quando você pega o livro do Apocalipse, meus queridos, quando você abre o livro do Apocalipse, você vê o primeiro versículo do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que foi confiada por Deus para manifestar a seus servos, o que deve acontecer em breve. Então vai desenhando, vai mostrando o que está no céu por dentro. Você pega o capítulo 5, capítulo 4, aliás, versículo 1 de Apocalipse, é o que diz aí, ó, no verso 1, abriu o céu, ó. Depois disso tive uma visão, vi uma porta aberta no céu. Essa porta aberta no céu é a porta da igreja aberta para a procissão. Começa a missa, a porta do templo. Então tudo que o templo hoje, aqui na terra, tem, é ele é um desenho do céu.
Por isso, quando você entra num templo católico, você está como se você estivesse no céu. Acabei de dizer para vocês que quando eu coloco minha perna, meu pé, para dentro do templo, é como que uma paz viesse, é como que eu tivesse separado do mundo. É uma espécie de um êxtase que acontece. É algo sobrenatural que eu não tenho como explicar. Acontece isso com a minha esposa, acontece isso com os outros irmãos aqui. Porque quando entramos no templo, estamos separados do mundo. Que maravilhoso é a casa do Senhor. Que maravilhoso é o templo do Senhor. E esse templo está cheio de imagens. Aí você vai ver, ó, abriu a porta do céu, vi a voz que falava comigo, como trombeta, e dizia, sobe aqui e te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Versículo 3. O que estava sentado assemelhava-se ao aspecto de uma pedra de jaspe e sardônica, um halo semelhante à esmeralda, inibava o trono. Ao redor 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas com coroas de ouro brancas. Depois saía do trono relâmpagos, trovões. Diante do trono ardia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E que aí é os 7 dons. Mas você vê o verso 7, diz, ó. No verso 6 diz, diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos, à frente e atrás. O primeiro como leão, o segundo como touro, homem, águia. Como está aqui, meus queridos. A imagem dos seres tinha forma humana. Santos. Tem imagens humanas no céu, vivas, santos, anjos. É como você vê no templo, quando você entra no templo. Por que no Santíssimo, nas paróquias, quando eu chego, eu vejo um querubim de um lado e um querubim do outro? Porque ali é a nova arca, como o sacrário, novo sacrário, como era a arca da aliança no Antigo Testamento, com as imagens dos querubins por cima. Só que agora é do lado do sacrário, porque está a essência dentro. Jesus vivo na Eucaristia. Como estava a essência na arca da aliança, o cajado que floresceu, as tábuas da lei e o maná descido do céu. Entende? Mas as pessoas que não conhecem de Bíblia, que não sabem analisar a Sagrada Escritura, acham que isso não tem valor algum. Esquece os simbolismos que a Sagrada Escritura e suas prefigurações, revelações se tornam verdadeiras. Versículo 8. De seus 4 lados, mãos humanas. Peraí. Tem face humana, imagens humanas e tem mãos humanas. Saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos. Tem rostos. Por isso que você vê as imagens no templo. Irmão Fábio, você está mostrando o céu. É blá blá blá, mas você não mostrou ainda o templo. Daqui a pouco vou mostrar. O que ele viu aqui foi colocado no templo. Eu vou te mostrar o pé da letra. Versículo 10. Quanto ao aspecto desses rostos, tinha todos eles figuras humanas. Todos eles figuras humanas. Tá vendo, meus irmãos? Todos os 4, face de leão, pela direita, e aí vai águia, o que eu acabei de mostrar aqui em Apocalipse. Leão, touro, homem, águia, as imagens. Os seres vivos daqui do Apocalipse que ele está vendo no céu, que ele, João, está vendo no céu, e que Ezequiel, cerca de 750 anos antes de João, também viu. Porque isso é para o quê? É mostrado para que desenhe o templo terrestre, o templo do Senhor na terra, seja construído dessa maneira. Aí está, ó. Humana, leão, touro, águia. Fábio, mostre o templo. Agora eu vou mostrar o templo. Já foi mostrado o céu.
Agora eu vou te mostrar o templo. Agora, ele mostrou no capítulo 1. E agora, no capítulo 41, Deus vai mostrar como é que tem que ser o templo. Está aqui, meus irmãos. Ó. 41. Depois este homem me fez entrar no templo. Templo na terra. Onde é que está esse templo? Na terra. Aqui na terra. E aí vai mostrando as construções do templo. Tudo que há no templo. Ele vai mostrando tudo que há no templo. Tudo. Aqui, ó. Começa no versículo 17. Presta atenção. Começa no versículo 17. Vamos ler aí. O que é que está escrito? Acima da porta, no interior e no exterior do templo. Do quê? Do quê? Do templo. Agora está mostrando o templo aqui. Foi mostrado a ele o céu. E agora Deus vai mostrar para ele, em visão, como tem que ser o templo. Com tudo aquilo que ele viu no céu, no capítulo 1. Meus irmãos, isso é demais. Isso é demais. É maravilhoso. Templo. E por toda a parede, em redor, por dentro, por fora, tudo estava coberto de figuras. Aqui, ó, de laranja. De figuras. O templo estava coberto de figuras. Lembra que foi visto imagem de pessoas, rosto humano, mãos humanas, pés humanos. Depois foi visto leão, foi visto águia, foi visto touro. Tudo isso tinha no templo de Salomão, 1 Reis 6. Tudo isso. Versículo 18. Figuras. A linguagem de Deus protestante nem isso aqui tem, já adulteraram. 18. Querubins. Querubins. Palmas. E uma... E palma. Entre os... Entre o quê? Entre o quê? Entre os querubins. Aqui está, meus irmãos. Entre os querubins. Entre os querubins. Tudo que você viu comigo no capítulo 1, que Deus mostrou para ele no céu, você está vendo comigo aí, ó. Você está vendo comigo aí. Deixa eu colocar essa Bíblia aqui. Você tá vendo comigo aí? Pra não balançar, que tá balançando ali. Que esses querubins? Figuras, imagens. O templo, o terreno. O templo. Querubins. Os querubins tinham duas faces. Aí, irmão Fábio, mas lá no capítulo 1, você mostrou que tinha figuras de homens, tinha mãos... Pés. Cadê a figura dos homens? Versículo 19. Uma figura humana de um lado. Pacatá. Meus queridos e queridas irmãs em Cristo, eu estou mostrando com Bíblia. Quando a gente fala, às vezes a pessoa não dá respaldo. Ah, o irmão falou por falar, é isso que todos falam. Mas mostrando na Bíblia, eu estou te dizendo que o que você vê hoje nos templos católicos foi visto por João no Apocalipse. Você vê hoje o templo a Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Um templo católico dedicado a ela. Você vai ver lá no capítulo 12 do Apocalipse. Apareceu um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, a luz debaixo dos seus pés, com a coroa na cabeça é o que? Rainha. Quem tem coroa na cabeça é o que? É rei, é rainha. Então, você vai vendo aquilo do livro do Apocalipse, os personagens, tudo que você vê no céu, tem hoje. O Santo dos Santos, o altar, o cordeiro imolado no altar, é a Santa Missa, o Santo Sacrifício,
Cada santo sacrifício, quando o Padre diz mandar em vosso Espírito para que essas ofertas se mudem no corpo, no sangue de Cristo, eu vejo o Cordeiro de pé imolado no altar do capítulo 5 de Apocalipse. Um cordeiro vivo como que imolado, o sacrifício, o cordeiro está vivo e ressuscitou, mas o santo sacrifício é celebrado. Fazer isto até que eu venha. Então o Apocalipse desenha o que há hoje nos tempos da nova aliança. Porque mostra a missa, mostra as figuras, mostra tudo o que há no templo, mostra os paramentos sacerdotais, mostra os cálices, as âmbulas, mostra as coroinhas, mostra o sacerdote, mostra o clero, o magistério. Tudo isso. Mais do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa figura de homem que tinha no templo de Salomão, Primeira Reis construído, essa figura humana é o Cristo, é o próprio Jesus, que já estava lá em uma figura. O próprio Jesus já estava no templo. Não narra essa figura nas nossas traduções que temos em português, em Primeira Reis. Mas um colega, uma pessoa que eu fui no blog, no site dela, ela disse que segundo a versão de São Jerônimo, lá em Primeira Reis 6 tem essa figura humana. A imagem de um homem no templo. Está aqui, ó. Porque isso Deus estava mostrando já ao profeta. Como tem que ser o templo, como tem que fazer o templo. E aí mostrou o templo como é que tem que ser. A ele, depois de ter mostrado o céu, e aqui a cadeira está rosnando, como diz o outro. Vamos lá. Ó. Uma figura humana, de um lado, voltada para uma das palmeiras. Vamos lá. Palmeiras. E uma face de leão. Lembra que nós vimos lá, que foi mostrado no céu a ele? Leão, águia, touro. Ó. Aparece aqui, ó, leão. Voltada uma para a outra. Palmeira do outro lado, esculpidas. Esculpidas o quê? Esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Imagens. E em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até em cima na porta. Havia representações, outra tradução diz, havia imagens de querubins. Porque nem chamava, não existe o termo imagens, não é? As novas traduções trouxeram. Na realidade era falada as imagens dos que estão no céu, glória, como os anjos, e essas figuras humanas, que vai representar os santos que estão na glória. Não aparece o termo imagem, aparece representações, como está aqui. Esse é o que está no original, ó. E havia representações de querubins. Representações, imagens, querubins. Né? Olha, palmeiras, assim como na parede do templo. Parede do templo. A porta do templo era de ângulos retos. Entende, meus irmãos? É maravilhoso. Olha só. A porta do templo, ângulos retos, como que um altar de madeira. Verso 22. Sua altura era de 3 covados, aí vai, enquanto a largura de 2 covados havia ângulos protuberantes. Sua base, suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: é aqui a mesa. Olha. Agora chegou no altar do Senhor. E aqui vem mostrando o templo. Vai entrando. A porta do templo se abriu. Ele vai entrando, ele vai olhando para o lado. Ele vai olhando para o piso. Ele vai olhando para as paredes. Ele vai olhando para cima. O que é que ele só vê? Imagens de homens, imagem de anjos, imagens de leões, imagens de touros. Lá está falando que tinha os 12 touros, porque os 12 touros vai representar os 12 apóstolos do Cordeiro. E a imagem do homem é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Representa Jesus Cristo, né? Então, agora, ele chega aqui, que eu vou grifar para vocês ficar melhor. Muito bem, agora sim.
Olha aqui. E aqui, abre aspas. Abre aspas. E aqui, a mesa que está diante do Senhor. Que mesa é essa que está diante do Senhor? É o quê? Ele vai olhando, ele vai entrando, ele vai... Aí quando ele vai olhando, encantado com o templo, ele se depara, quando ele olha, ele já está diante do altar. Quando ele está diante do altar, o Senhor diz, ei, ei. Aí é a mesa do altar, aí é o altar. Aí é a mesa do sacrifício. Ó. É aqui a mesa que está diante do Senhor. Isso é maravilhoso. O que ele viu. Se você vê lá, depois você tiver a oportunidade, você lê o capítulo 1 todinho capítulo 1 de Ezequiel, que você vai ver tudo isso lá. Os símbolos das rodas de fogo, todos os símbolos das rodas de fogo que vai representar os sacramentos, que vai representar os dons, né, carismas, virtudes, tanto os cardeais como teologais. Tudo aquilo ali vai representar, tudo aquilo ali vai ter uma interpretação simbólica para a fé. Para nós na fé da Igreja de Cristo. Veja, 23, segue-se o texto. O templo e o santo... Esqueci de grifar. Veja, logo que vem a mesa, vem o quê? O santo dos santos. O lugar onde fica o tabernáculo. O lugar onde ficam as hóstias consagradas hoje. Que nós chamamos de sacrário. É o tabernáculo. Era o lugar onde estava o quê? A arca da aliança do Senhor. E lá dentro da arca da aliança do Senhor, Salomão mandou fazer 2 grandes imagens de 5 metros de altura e 2,5 de largura, para colocar uma do lado com as asas estendidas para cima da arca da aliança, uma do lado e outra do outro, como você vê hoje nos sacrários. Os querubins, um do lado e outro do outro dentro do sacrário. Entende? É perfeito, meu irmão. É perfeito. Olha. Presta atenção. Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? Jesus Cristo. Jesus é o Santo, ele é o Santo dos Santos. Por isso, figuras de homens no céu, que são representações dos santos. Está representando o quê? Os santos que estão no céu. Olha só. Na porta, aí diz lá, em cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Versículo 25 agora, ó. Aqui. Presta atenção. Ó, olha que maravilha. Assim como nas paredes. Você está vendo, meus queridos? Você está acompanhando? Você está prestando atenção? Ei! Não se distraia. Que é para alguém dizer por que o vosso templo é cheio de imagem de ídolo, imagem não sei do que. Aí você... Meu filho, você não conhece a Bíblia, não. No capítulo 1, Deus mostrou o céu para Ezequiel. No capítulo 41, Deus mostrou a Ezequiel o templo. O que ele viu no capítulo 1 para colocar tudo no templo. Couro do sovaco. Tem o quê? Assim como nas paredes, querubins. Aqui, ó. Imagens de quê? De querubins e palmeiras eram figurados, olha, nas portas do templo. Pense num templo. Agora, pense num templo forrado de imagens. Era imagens, era figuras, era no piso, nos batentes, na parede, no teto, em todos os lugares. Sabe aqueles templos bizantinos? Aqueles templos, como é que chama? Não é copta, esqueci aqui, uns templos bem antigos, tão lindos, que você entra dentro assim. Eu vi, eu estava vendo alguns pela internet, os templos católicos mais lindos do mundo. Lá na parte do Oriente, né? É muito lindo os templos bizantinos da época, né, do Império Bizantino, ou seja, que foram coisas maravilhosas, restauradas, altares restaurados como fosse banhado a ouro, aquelas figuras de anjos no teto, obras magníficas. O Vaticano, por exemplo, eu conheço muitos protestantes, não conheço de vista, mas sei, eu li muito testemunho de muitas pessoas católicos que levaram seus familiares ao Vaticano
E ao colocar o pé dentro do Vaticano, só com o que há lá, com o esplendor da glória de Deus, como no templo de Salomão, diz que a glória de Deus que baixou no templo, esse templo aqui que você está vendo, que foi feito pelas mãos de Salomão, meus irmãos, você chega no Vaticano, a glória de Deus é tão grande, protestantes, foram muitos, não foram poucos que foram no Vaticano só em ver, sentir a graça de Deus com aquelas pinturas, né? As imagens, o reino de Deus na terra, o céu na terra, se converteram. Diz que a glória de Deus foi tão grande quando Salomão terminou o templo, no dia da inauguração, que os sacerdotes não puderam ficar dentro do templo, tiveram que sair. Está lá relatado no primeiro livro de Reis, capítulo 6. Aqui está. Na fachada, no vestíbulo, no interior, havia um anteparo de madeira, havia janelas gradeadas, palmeiras, uma e outra parte, dos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais, em todos os lugares havia. O que é que está dizendo havia? Havia imagens. Em todos os lugares havia imagens. Ficou alguma dúvida ainda? Ah, meu Deus do céu. Então deixa eu dizer para você, se você não entende numa linguagem simples que fala, um semi-analfabeto como eu, se você não entender, você vai entender os estudados que vai passar horas e horas falando, e fala até um palavreado, vamos dizer assim, que a gente não entende. Gente simples como eu aqui da roça, como é que entende isso? Tem que ser do jeito simples que a Bíblia está mostrando assim, o céu, no capítulo 1, e mostrando o templo. Esse céu que vai ser desenhado aqui na terra, que vai ser figurado aqui na terra, no templo da casa do Senhor. Fácil, fácil assim. Quando você entra num templo católico hoje, meus queridos, que você vê imagens, você vê aquilo ali, você vê aquelas coisas, aquelas maravilhas, você vê o padre incensando o altar com o turíbulo, o Apocalipse que mostrou, abriu a porta para João, escancarou as portas do céu. João, tu tá vendo aí, é o que tem que ser na terra. E hoje é os templos. Dizem que é tão linda aí, onde foi por vários anos a sede da igreja, São João de Latrão. Ali Constantino, né? E foi ali onde ficou o Papa Melquíades, o primeiro Papa que se alojou na sede que era de São João de Latrão. Diz que é tão maravilhosa essa igreja, esse templo, que o protestante que entra lá é católico. Por quê? Porque é a glória de Deus que está descendo. E aí a Bíblia protestante, linguagem de hoje, vem dizer no capítulo 9, versículo 5 de Hebreus, que em cima da Arca da Aliança, representando a glória de Deus, estavam os querubins. Olha, está dizendo que representando a glória de Deus, estavam as imagens dos querubins. Essas imagens representam a glória de Deus, o céu na terra, meu querido. Não tem como não se converter a uma verdade tão pura, tão linda, tão maravilhosa como essa. Eu vi um protestante dizer, quando eu entrei na igreja, quando eu via o céu, eu aprendi na Bíblia o céu, como ele era por dentro, como a Sagrada Escritura mostra, nas visões de Daniel, de Ezequiel, do Apocalipse. Quando eu entrei a primeira vez na igreja católica, eu vi aquele céu. Um ex-protestante disse isso. É dessa maneira. Meus queridos, meta o dedo no like, por favor, por caridade, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. E até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.